Quando a gente fala em alimentação saudável, a primeira coisa que vem em mente é o cuidado com o próprio corpo. Só que a gente acaba não se atentando a todo o resto. Como quem produz, como esse alimento chega à nossa mesa, como tiramos o melhor proveito dele e de que forma a gente pode fazer boas escolhas aliadas à tecnologia. E são essas vertentes que vamos abordar nesses 4 episódios. Se queremos nos alimentar bem, também temos que pensar em tudo que está ao nosso redor, porque de nada vale cuidarmos de nós se não cuidamos do nosso planeta. Somos uma parte do todo, somos o todo. E podemos ser a diferença, podemos mudar nossa forma de pensar e agir e fazer um pouco do que está ao nosso alcance. Eu sou a Thaís. E eu sou a Luísa. E nós vamos te guiar numa jornada de conhecimento e conscientização para que você também possa se tornar um pouquinho da mudança que a gente quer ver no mundo. E para começar, nós fomos visitar a Pronobis para conhecer um pouquinho do processo do alimento até ele chegar na nossa mesa. E lá, o Thales nos explicou desde a sazonalidade dos alimentos até as formas de cultivo. Cada região, cada clima, né, cada local, ele vai ter a sua produção conforme a estação do ano, as épocas de chuva, de estiagem, de calor, de frio e tudo mais. E isso é um mecanismo da própria natureza para trazer para nós como espécie, como animal que somos, humanos, gente, agora, no inverno, nós, natureza, vamos te oferecer cítricos. Nós temos laranja, nós temos limão, porque está frio, vocês precisam de vitamina C. Mas, no geral, a gente tem que ter esse equilíbrio, né, entre entender os tempos de produção com o que o nosso corpo também precisa. Isso, numa perspectiva financeira e econômica, também impacta, porque quando a gente vai se alimentar de alimentos que não são da sazonalidade, a tendência dos preços serem elevados. Quando a gente vai consumir maçã na safra, o preço da maçã é bem mais baixo. Quando a gente vai consumir maçã na entre safra, é bem mais caro. Mas tem gente que quer comer maçã de janeiro a janeiro, ela vai ter que arcar com o custo disso, né? Então a sazonalidade ela vai impactar, claro, na questão econômica, no orçamento da família, ali, da alimentação, mas também na questão nutricional, né? De como que o nosso corpo tá e o que ele vai precisar em determinados momentos para estar equilibrado com todos os nutrientes e vitaminas e tudo mais, para ter uma dieta saudável, né? E, consequentemente, uma vida saudável. A gente é refém, né, de uma padronização que o mercado oferece para nós, né? Não só o mercado no sentido de o supermercado, onde a gente compra, mas num contexto geral, assim, né? Bom, a gente está num organismo vivo, né? A Terra, ela não é um planeta flutuando no universo, né? É um organismo vivo, assim como as nossas células, né? Todo o ecossistema. Então, quando a gente consome um alimento orgânico, a gente está se importando com o todo, né? Então, ele faz bem para a nossa saúde, ele faz bem para a vida do solo, ele faz bem para os animais que vivem ao redor, ele está equilibrado com o sistema. Então, a escolha, ela além de ser boa para a nossa saúde, ela é boa para um todo. Existem pessoas que não consomem simplesmente por uma escolha, né? Então, eu escolho não consumir orgânico, mas eu estou comprando bolachas, superprocessados, pagando caríssimos nos alimentos com veneno. É uma questão de escolha. Então, para essas pessoas, eu diria que elas repensem, né, o consumo delas e que elas se importem com o que tem atrás daquele pacote, tanto de história de pessoas quanto, né, do meio ambiente. Agora, tem pessoas que não consomem porque não têm acesso à alimentação, né? Não pode escolher orgânico, mas também não pode escolher quase nada, né? Então, é uma questão um pouco mais profunda e que eu acho que essas pessoas não têm nem o que fazer. Depois que a gente entende o que são os orgânicos, o que é sazonalidade, a gente começa a virar uma chavinha para começar a consumir de forma mais consciente. E o que é consumir de forma consciente na prática? Para entender um pouco dessa transição e desse processo de consumo consciente, a gente foi até a Bem Integral e conversou um pouco com a Viviane, que é especialista no assunto, e ela nos explicou um pouquinho sobre tudo isso.
consumo consciente é você pensar em toda a cadeia que está envolvida naquilo que você consome. Não só como você compra, mas quem produziu, como produziu. É toda uma cadeia que está envolvida e que faz bastante diferença nas escolhas e no impacto que a gente gera com aquilo que a gente consome. Tem muita coisa que é nova para muita gente, mas eu acho que a chave é a gente ser um grande questionador, é a gente não ter vergonha de perguntar. Porque muitas vezes as pessoas ficam acuadas achando que as pessoas vão achar ruim de perguntar, de desconfiar, mas aí tá a chave pra gente fazer um consumo mais consciente. Perguntar de onde vem, como é feito, se faz uma compra a granel, perguntar qual é a lista de ingredientes, onde está escrito isso, como é feito o manejo de tudo isso, porque com certeza as perguntas vão ser a chave pra gente saber como que aquele produto é produzido, como chega até você e se aquilo faz sentido para aquilo que você acredita, para aquilo que você quer pro mundo. E por isso que é tão importante a gente conhecer um pouquinho sobre as formas de cultivo, para que a gente possa entender todas as possibilidades e fazer boas escolhas dentro disso. A gente pratica uma agricultura baseada nos princípios da floresta, né? Então a gente acaba deixando de lado um pouco aquela visão muito agronômica de enxergar a terra, o solo, como uma superfície que vai sustentar uma planta, ou seja, a gente não se importa com as características biológicas, químicas, físicas daquela terra, daquele solo. A gente só usa para crescer uma planta, né? Então na agrofloresta a gente olha para tudo isso, para os bichos que tem, para os fungos, para as bactérias. A gente até brinca, né? Antes da gente ser agricultor, a gente é pecuarista, mas a gente é pecuarista do solo, porque a gente vai cuidar de uma gama de animais, de bichos que estão no solo. A partir disso a gente vai ter uma produção toda mais ecológica, mais saudável. E nessa proposta a gente trabalha a diversidade, que é o consórcio de várias espécies, sempre se preocupando com questões técnicas, produtivas, né, para a gente ter sucesso também, para ter uma produção legal. Então, a gente não planta uma coisa só, a gente planta muitas coisas misturadas com foco, com planejamento, para ter um retorno econômico também. A diferença é que a facilidade de ganhar escala na monocultura é muito maior do que na agrofloresta. Então vem os desafios técnicos, acadêmicos, tecnológicos, da gente conseguir também, assim como na monocultura, ganhar mercado, né? Fazer com que isso se torne um modelo produtivo principal para a gente escalar isso, conseguir vender, exportar e crescer, enfim. A agrofloresta ela pode ter milhões de combinações, né? No nosso caso, a gente cultiva hortaliças com árvores frutíferas e algumas árvores de madeira, também árvores para produção de cogumelo, que é uma atividade nossa. Então aqui a gente tem linhas de árvores com os consórcios já estabelecidos, né, de frutas e madeiras, e entre o espaçamento de uma linha e outra, a gente tem um espaço que a gente chama de entrelinha, que a gente calcula a metragem dividido em canteiros de horta. Então os canteiros de horta, a gente delimita eles, né, retinho, tenta ser reto, né, bonitinho, e a gente usa cobertura de solo, então o nosso canteiro ele nunca tem a terra exposta, né, numa produção convencional, seja ela orgânica ou não, você muitas vezes vai ver a terra pelada, que a gente fala, né, o agricultor passa o trator e deixa a terra exposta. A gente passa o tratorito também, prepara a terra, faz um talento nela e faz uma cobertura com capim, com matéria orgânica triturada ou de poda, para o solo nunca ficar exposto às intempéries ou situações adversas que podem ter de clima. Isso ajuda também no nosso cultivo. A gente faz o consórcio dos vegetais, das hortaliças, o que a gente planta. Então, a gente sempre busca misturar pelo menos 2, 3, até 4 culturas no mesmo espaço. Além da gente ter mais colheita e ganhar mais na mesma área, a gente tem vários benefícios, né? De uma planta proteger a outra, uma estimular a outra, às vezes uma fornece um nutriente que a outra não tem e vice-versa. Enfim, são muitas coisas que acabam dando de positivo, né? Junto a isso a gente faz um manejo de poda, então a gente vem derrubando as folhas das bananas, a gente vem podando as árvores, e essa poda também vai se tornar cobertura de solo, vai se tornar alimento. Então esse manejo cíclico e constante, né, conforme a época do ano, a necessidade de cada planta. Numa linguagem mais simples, assim, a gente fala o tempo e o espaço, né, que vai influenciar na entrada ou não do sol, né, já que a agricultura é a arte de colher o sol. Então, numa linguagem técnica, são os princípios da sucessão e da estratificação, né? O tempo e o espaço. Como nem sempre é possível a gente acessar diretamente o produtor, é super importante que a gente tenha lojas e marcas de confiança. O que isso quer dizer? Que a gente saiba que essas pessoas que estão por trás dessas marcas façam realmente boas escolhas
E as boas escolhas vão desde os ingredientes que são colocados dentro de algum produto até a forma com que é feito o transporte. Então é legal a gente começar a se engajar um pouquinho mais nesse assunto e pesquisar as marcas que a gente consome, pesquisar as lojas que a gente compra, para que a gente possa realmente ter esse consumo mais consciente. A primeira coisa que a gente quer saber é o que tem ali dentro, seja algo que seja embalado, algo que se venda a granel. Porque mesmo você comprando a granel, pode ter outras coisas ali, além do alimento em si. Então a primeira coisa que eu quero saber é o que tem ali, qual que é a lista de ingredientes. E quais são, eventualmente, o aditivo que é utilizado para conservar, se é necessário, e tudo mais. Então esse é o primeiro critério. Depois vem como é produzido. É um alimento orgânico? É certificado? Não é certificado, mas tem um manejo sustentável, que respeita a terra, que respeita as pessoas que estão envolvidas. Então, isso também faz toda a diferença pra gente. E a gente tem uma preocupação muito grande também em como isso chega pra gente e depois pro consumidor, que tem a ver com a embalagem. Então, hoje a gente também busca sempre trabalhar com embalagens que sejam mais sustentáveis. A venda a granel, a compra a granel é uma dessas soluções, mas também a forma que sai do nosso fornecedor já conta também. Então, sacas maiores, embalagens de papel, quando possível, porque nem sempre é. Mas muitas vezes a gente consegue adaptar e fazer escolhas mais conscientes. A gente tem que, acho que entender um pouquinho e se tranquilizar que o mundo não é perfeito. A gente busca coisas melhores, a gente busca um mundo mais justo, mais limpo, com menos geração de lixo, mas a gente não vive nesse mundo perfeito hoje. Então, às vezes, até a busca pelo perfeito traz uma angústia para o nosso dia a dia, achando que a gente nunca está fazendo o suficiente, que a gente não está adequado, que a gente não está sendo respeitoso. Então, acho que também tem a busca pelo melhor, pelo que é aquilo que mais próximo do que a gente acredita, mas também eu acho que a gente tem que se colocar no momento e no lugar em que a gente vive. Então, por exemplo, a lentilha, a gente não tem uma lentilha orgânica nacional, mas está na mesa de muitos brasileiros, faz parte de uma dieta balanceada, então tudo bem. Então vamos procurar uma lentilha, um produtor de lentilha que seja de fora do país, mas que tenha uma lista de ingredientes limpa, que consiga entregar pra gente de uma forma mais legal, que tenha uma relação comercial justa. Então eu acho que a gente não precisa deixar de consumir as coisas que não são perfeitas, porque às vezes a gente entra numa angústia e parece que a gente nunca está fazendo direito. Cada escolha consciente, cada coisa que você consegue mudar e melhorar no teu dia a dia, já é um passo. A gente não precisa fazer tudo perfeito para se intitular, para buscar um rótulo de consumidor consciente. E com isso nós esperamos ter despertado em vocês uma vontade de se envolver mais nesse processo do alimento, de conhecer melhor os seus fornecedores e de ir atrás mesmo dessas informações. E tem muito mais conhecimento por vir por aqui.